Muito boa tarde a todos. Queria, em nome do El Corte Inglês e do âmbito cultural do El Corte Inglês, agradecer a vossa presença e dar-vos as boas-vindas para mais este lançamento, conferência em torno de um dos retratos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, com quem temos o orgulho de colaborar na organização deste ciclo de conferências Pensar Portugal. O retrato que aqui vai ser apresentado e debatido chama-se Arquivos, uma viagem pelos arquivos nacionais, de Rita Almeida de Carvalho, a quem dirijo a minha primeira palavra de especial agradecimento por aqui trazer esta sua obra, que irá ser debatida por Silvestre Lacerda, diretor-geral do Livro, Bibliotecas e Arquivos, e pela Isabel Salema, jornalista do Público, agradecendo desde já aos dois estarem aqui connosco para esta apresentação, debate. A todos vós, e sem mais demoras, agradecendo a vossa presença e desejando-vos uma boa tarde, passo a palavra à mesa à Isabel Salema. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Eu sou jornalista do Público, trabalho na secção de Cultura e cabe-me começar por fazer uma pequena apresentação das pessoas da mesa, explicar como é que vamos organizar a sessão. Então, este é um dos últimos livros da coleção Retratos, que é publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, uma coleção que já vai quase nos 40 títulos e é editada aqui pelo António Araújo, a quem agradeço o convite. É uma coleção que faz um zoom sobre as várias realidades do país, a partir do olhar de quem está próximo, que é o caso da Rita Almeida de Carvalho, responsável pelo arquivo de História Social do Instituto das Ciências Sociais desde 2012, e que deu o título curioso Arquives a este pequeno livro, uma viagem pelos arquivos nacionais, que espelha a frase, um imperativo, mas aqui sem o ponto de exclamação, com que se dá ordem para os documentos entrarem nos arquivos. A Rita é também historiadora, trabalha sobre o Estado Novo e é nessa dupla função de quem vive os arquivos como investigadora, mas também com quem debate e que ouve os colegas que precisam deles, que escreveu este livro, cheio de perguntas. Algumas delas servem para organizar os arquivos, elas começam logo nas primeiras páginas, uma pergunta mais simples de todas, o que é um arquivo, para que serve um inventário, depois outras que se vão espalhando e a que voltaremos mais tarde. O Silvestre Lacerda, que está aqui à minha direita, é o atual responsável pela Direção-Geral dos Arquivos, GELAB, e como diz a autora, o primeiro arquivista a ocupar em Portugal o cargo de responsável máximo pelos arquivos nacionais. É ele quem cabe fazer a apresentação da obra, são mais ou menos 10 minutos, disse-nos a Susana Norton. Depois cabe à própria autora aprofundar alguns dos temas do livro, depois estabelece o diálogo entre os dois, que já começou no próprio livro. O Silvestre Lacerda é uma das pessoas mais citadas no livro da Rita, e depois passamos as perguntas para a assistência, de onde esperamos que venham várias, e passava aqui a palavra já ao Silvestre Lacerda. Okay. Muito obrigado. Em primeiro lugar, naturalmente, queria agradecer à autora, porque eu acho que é o motivo para que aqui nos convoca, por ter chamado a atenção para este livro, e também, naturalmente, e mais do que isso, ao António Araújo, que eu suponho que seja o inspirador não só da coleção, mas em particular também desta temática. E, naturalmente, queria agradecer aqui à Isabel Salema o facto também de estar aqui connosco e pelo conhecimento que ela tem da área da cultura. Acho que temos reunidas aqui condições para podermos debater, para podermos conversar sobre esta temática. E é exatamente sobre este tom que eu gostaria de trazer aqui algumas formas de olhar para
para esta obra, porque se trata efetivamente também, e eu suponho que um diálogo da Rita consigo, enquanto trabalho que ia desenvolvendo e enquanto, diríamos, pegando um pouco em alguma disciplinaridade ou próxima de uma interdisciplinaridade quase de observação participante. Pelo menos foi a forma como eu olhei também para esta obra, que é o continuar a desenvolver aquilo que naturalmente é o cotidiano de quem tem necessidade de, fruto naturalmente do seu trabalho, de ir desfiando aquilo que são as suas observações, os seus pontos de vista relativamente a esta área um pouco mais abrangente que são os arquivos. Não posso aqui deixar de fazer uma referência a esta designação deste título do Arquive-se e convocar aqui os nossos colegas espanhóis, que o Ramon Albert Fogueiras, que foi o diretor dos arquivos da Catalunha, e o José Ramon Cruz Mundé, que foi diretor-geral dos arquivos de Espanha, que também usaram a mesma designação do Arquive-se, aqui de uma forma, se calhar com um ponto de exclamação mais forte, e depois com uma outra maneira de olhar para esta expressão, que é os documentos do poder, o poder dos documentos. E é por aqui que a Rita começa aqui a fazer referência àquilo que está retratado neste livro. Ou seja, ela logo no início, na introdução, nos diz que não é esta temática que vai querer trazer, e eu suponho também que pelas características da própria coleção, é no âmbito e pensando nos testemunhos daqueles que utilizam os arquivos, e utilizam os arquivos de uma forma que lhes dê parte integrante daquilo que é o seu labor profissional. Labor profissional que, como a primeira pergunta que nos surge, que é o que é um arquivo, e isto tem dado origem um conjunto de reflexões teóricas muito significativas. Ainda há 2 dias, na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde está a decorrer um encontro de saberes arquivísticos que reúne profissionais e investigadores de Brasil, de Angola, de São Tomé, portugueses, em que o Armando Malheiro da Silva chamava exatamente também para esta temática da polissemia, que é a designação em português de arquivo. E arquivo desde que nós podemos olhar para 3 formas diferenciadas, que a Rita aqui faz referência, desde logo com conjunto de documentos, desde logo o arquivo também a significar um edifício e a significar os serviços prestados pelo próprio arquivo. Ou seja, esta polissemia que noutras paragens não está tão associada, ou está de alguma maneira mais consolidada na separação entre aquilo que é o archival e aquilo que é o record management, ou seja, em que é uma tradição anglo-saxónica e que na tradição mais portuguesa, espanhola, francesa, tem uma outra forma de olhar para este ciclo de vida dos documentos. E é este aspecto que me parece interessante também discutir relativamente a esta forma de olhar para a estrutura deste livro. E a estrutura deste livro, que tem esta particularidade de ser
colocado do ponto de vista das interrogações, eu diria numa linguagem muito mais próxima do coloquial, uma linguagem muito mais próxima daquilo que é o escrever com a emoção, o escrever com aquilo que, de alguma maneira, vai acontecendo em cima do momento. Quase me faz lembrar o nosso ilustríssimo Cartier-Bresson, que ia à procura do momento, fazia aquilo que era o fundamental, a imagem, e depois se retirava, ou então tinha uma perspectiva que depois nós poderíamos quase... Isto não quer dizer que as coisas não possam ser encenadas. Né? Portanto, e as fotografias, nesse aspecto, também têm essa polissemia da própria encenação e a maneira de nós podermos olhar para para este conjunto de indicações que a Rita nos traz. A reflexão que a Rita vai desenvolver ao longo deste ensaio, chamemos assim, ou deste retrato, se quisermos ser mais próximo daquilo que é o título da coleção, tem como um objeto centrado muito ainda na administração e na administração, em particular da administração central do Estado. E a discussão que nos vai trazendo relativamente a estas maneiras de olhar para a organização dos arquivos enquanto parte e evidências das organizações, mas evidências das organizações, sobretudo da administração pública e da administração pública central. Portanto, nós vamos poder reter aqui um conjunto de identificação daquilo que são partes, eu diria, em alguns casos, de arquivos mesmo, noutros de depósitos, noutros de uma necessidade de clarificar este conceito de arquivo, diferenciando daquele que é o mero armazenamento, não só de papel, como também de ficheiros eletrónicos. Ou seja, hoje não é possível mas o modelo continua a ser exatamente o mesmo, continuarmos a pensar só na parte do armazenamento e no armazenamento do papel, tal como teríamos anteriormente noutros suportes, desde as argilas até aos pergaminhos. Portanto, é uma outra forma de nós termos uma ideia um pouco mais geral. A Rita centra o seu depoimento, se quisermos, mais no âmbito daquilo que é a nossa contemporaneidade, ou seja, sobretudo o século XX, e analisa um conjunto de outras realidades relativamente a esta matéria, sem fazer referência, se calhar... Mais 1 ou 2 minutos, ok. Só uma outra questão, que é a questão da tutela ou da falta dela, como a Rita faz referência, e a uma outra realidade que são os chamados buracos negros. Ora, é preciso ter um conhecimento um pouquinho mais alargado, aprofundado, eu diria que mais maduro do ponto de vista daquilo que é a realidade da própria administração, a realidade concreta das tutelas sobre os vários organismos, e não esperar sempre que a cultura seja o fim da linha. E esta é uma concepção bastante diferenciada quando nós olharmos para aquilo que é a realidade e a necessidade dos arquivos enquanto parte integrante dos conjuntos de documentos que sustentam a tomada de decisão e sustentam aquilo que é a eficácia e a eficiência de uma organização.
Portanto, estamos aqui em presença de um conjunto de itens que podem ser e são úteis do ponto de vista daquilo que vale a pena pensar, vale a pena ainda refletir, vale a pena ler o livro. Muito obrigado. Vou começar por agradecer ao Corte Inglês, à Fundação Francisco Manuel dos Santos, ao Diretor-Geral dos Arquivos, Silvestre Lacerda, ao meu querido amigo António Araújo, à Isabel Salema, que, um bocadinho contrafeita, aceitou este desafio. Muito obrigada, Isabel. Eu vou começar por dizer que isto não é uma obra, são um conjunto de impressões que eu fui reunindo à medida que fui deparando com alguns problemas no meu acesso aos arquivos e algumas reflexões que fui fazendo ao longo dos anos. Portanto, não é propriamente, mais um testemunho, como o Dr. Silvestre Lacerda sublinhou, do que propriamente uma reflexão teórica que não aspiro. Sobre o que eu escrevi aqui, eu talvez invocasse aqui aqui, assim? Pronto. Um episódio que eu descrevo aqui, quando andava na internet à procura de material para escrever, vi uma história relatada na imprensa, já não sei em que jornal, que dizia que uma senhora que tinha feito um desfalque nas piscinas da Câmara Municipal de Águeda tinha recebido como castigo não ir para o bar da Câmara Municipal, não ir para o bengaleiro do auditório da Câmara Municipal, mas ir para o arquivo. Portanto, isto para mim é ilustrativo. Isto parece uma coisa meio pateta, mas não é assim. E este livro, que é um bocadinho às vezes provocatório e não sei se inteiramente justo, o que eu pretendo com ele é sobretudo que se pense e que se reflita, não é que concordem comigo, que não é essa a minha aspiração, mas um pouco trazer este assunto para a praça pública, porque, quanto a mim, os arquivos merecem um destaque que nunca lhes foi dado e que é absolutamente imperativo que o seja. Eu não vou falar do livro, porque tenho o livro para ler. Vou falar 3 coisas ou 4 coisas de que não falei e gostaria de ter falado. E são assuntos que eu penso, se alguém quiser debater aqui, tem algum interesse. Um deles, que eu aflorei, mas que não falei com a profundidade que gostaria, é a proliferação de portais de informação arquivística que existe em Portugal. Eu sou muito dada às informáticas, gosto muito de portais de agregação de informação e que nos facilitem a vida, mas temo que os organismos públicos portugueses dispersem os parquíssimos recursos que dispõem a inventar a pólvora. Muito recentemente, para aí há um mês, foi lançado um portal da defesa, já não sei exatamente o nome, acho que tenho aqui, chama-se Portal das Instituições de Memória da Defesa Nacional. É uma coisa meritória, porque o portal tem bom aspecto e facilita a investigação daqueles que estão a trabalhar nestas áreas, mas eu pergunto-me se, em vez de dispersarem os recursos públicos nestes portais, num país que não tem muitos, se não podiam ter feito um esforço para incorporar no portal português de arquivos, que já existe, que depois, por sua vez, incorpora o portal europeu de arquivos. Podiam ter feito este caminho diretamente. As ferramentas que têm de consulta online podiam passar diretamente para o portal português de arquivos, sem estarem a criar estas ferramentas que são interessantes, mas eu acho um bocadinho inúteis. Mas pronto, é um ponto de vista. Outra situação de que eu não falei e gostaria de ter falado, até porque eu desconhecia quando escrevi, é a questão de, na Presidência da República, existirem 2 arquivos históricos.
Um é o arquivo do Museu da Presidência da República e outro é o arquivo da Presidência da República. E ambos competem entre si por espólios de antigos presidentes e de outras organizações que de alguma forma tenham relação com a instituição. Eu acho isto uma coisa um bocado pateta, não sei, olha, nem sei o que dizer, mas pronto, são situações que eu acho que deviam ser pensadas e corrigidas, porque não têm sentido absolutamente nenhum. Depois, gostaria de falar de outra situação que testemunhei há muito pouco tempo numa formação da Torre do Tombo. A DG Lab, a Direção-Geral de Livro, Bibliotecas e Arquivos, promoveu uma sessão para discutir uma portaria de gestão documental para as instituições de ensino superior, que é, como é que eu explico isto para quem não tenha tanto interesse nestas matérias? No fundo, é um sistema de classificação transversal a todas as instituições do ensino superior público, que me parece que tem por base a identificação de funções e de séries documentais que sejam comuns a instituições de uma mesma natureza. Pois bem, nessa sessão de discussão dessa ferramenta, que eu acho que vai ser da maior utilidade, depois posso tentar muito brevemente explicar porquê. Houve uma representante de uma universidade, da Universidade do Porto, que fez um boicote cerrado à iniciativa da DG Lab. Eu não me parece mal que a dita representante faça boicote, ou quer que seja. O que me parece que está mal é o facto da DG Lab não ter os recursos para impor à Universidade do Porto a aplicação da portaria, porque isto são assuntos que exigem muita reflexão, não há modelos perfeitos, mas o órgão que coordena a política arquivística nacional tem que ter os meios legais, se for o caso disso, e outros, coercitivo, o que for, para conseguir estabelecer uma política nacional de arquivos. Não é legítimo que uma pessoa que essa senhora, que é representante, que representou a Universidade do Porto, que eu não conhecia, já tinha lido algumas coisas nos artigos que tinha publicado, se arrogue no direito de dizer que a instituição dela tem funções que são exclusivas da universidade dela e que tem o direito de construir a sua memória, e é a instituição que cabe, ou por outra, penso que é esta representante que cabe decidir o que é memória e o que é que não é memória, e, portanto, o que eu penso é que estes assuntos têm que ser trazidos para a praça pública, e a Direção-Geral tem um nome dificílimo, do livro, das bibliotecas e dos arquivos, tem que ter os recursos necessários para impor a sua política, independentemente das pessoas estarem ou não estarem de acordo com ela, como aliás no resto da administração pública é assim. Eu também gostava muito de não pagar impostos e pago. E pronto. E queria falar outra coisa. Ontem fui falar sobre este livro com a minha colega Lourdes Rosa à Rádio Renascença, e ela falou-me numa iniciativa muito interessante da Universidade, também do Porto. No Porto estão a acontecer muitas coisas, mas esta aqui boa, que é uma e Silvestre do Porto, também é verdade, é outra coisa boa, que é uma iniciativa do Arquivo Distrital do Porto, que se chama SOS Arquivos, que é para aquelas famílias e pessoas que têm arquivos em casa, que não sabem o que hão de fazer com eles, então podem dirigir-se ao Arquivo Distrital do Porto e vão receber algumas recomendações e algum apoio para tratarem dos seus arquivos pessoais ou familiares. Isto que vou contar a seguir parece uma anedota. Ontem a Lourdes falou-me nisto e eu hoje quando estava a preparar a apresentação, fui tentar saber coisas desta coisa do SOS Arquivos. Bem, não consegui, porque a página da internet
que supostamente me daria acesso a esta iniciativa, que eu penso que será, não é SOS Arquivo, mas consultório no arquivo, estava em branco. Pronto. E esta é assim que uma iniciativa que até eu achei incrível, como é que o Porto já fez isto e nós ainda não fizemos. Pronto. Depois cheguei ao site do Arquivo Distrital e fiquei esclarecida. E no mundo dos arquivos isto sucede tantas, mas tantas vezes. Pronto, eu ficava por aqui. Obrigada, Rita. Acho que acertei. Eu vou um pouco pegar no espírito do livro, às vezes provocador, outras vezes com informação pesada, e tentar alternar as perguntas dentro dessas duas balizas, porque imagino que parte da plateia não tenha tanta informação como os nossos dois participantes aqui nesta mesa, seja mais como eu, e vou começar por vou começar por uma pergunta muito simples aqui para o Silvestre Lacerda. Nós as duas já tropeçámos no nome da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. Eu não sei se consigo repetir exatamente da mesma maneira, e perguntava ao Silvestre Lacerda se não são coisas a mais para uma direção-geral, se esta é a organização certa ou a estrutura certa, porque é que há esta vizinhança com os livros e com as bibliotecas, e se este é o organigrama certo dentro do Ministério da Cultura para tratar do problema dos arquivos e para estabelecer uma política nacional de arquivos capaz de extravasar para os arquivos privados e para os outros arquivos da administração pública. Por isso, a DG Lab é a estrutura que o Silvestre Lacerda gosta de ter? Eu não sou deputado na Assembleia da República, nem membro do Governo, mas já tive a oportunidade de publicamente dizer, e aliás de o escrever, e portanto não estou a cometer nenhuma inconfidência, porque naquilo que foi, e portanto este é praticamente um testemunho também pessoal, naquilo que foi a candidatura que eu apresentei à CRESAP, portanto à Comissão de Recrutamento na Administração Pública, eu escrevi que esta Direção-Geral não faz sentido. E mesmo assim, a decisão ministerial foi convidarem-me para assumir este cargo. Mas, de qualquer maneira, portanto, por isso estou perfeitamente à vontade para poder explicar exatamente o que é. Porque há aqui uma questão e isto se calhar retomando um pouco aquilo que a Rita há bocadinho falava, que é desta macroestrutura funcional, tanto mais conhecida nos meios de jargão de MEF, ou seja, o que é isto, uma macroestrutura funcional, é nós olharmos para o Estado e olharmos para as funções do Estado, para aquilo que é essencial e percebermos que há níveis diferentes naquilo que nós estamos a olhar para a organização do Estado. E não faz sentido? Porquê é que não faz sentido? Porque, de um lado, a área dos arquivos, que tinha uma direção-geral, que era a Direção-Geral de Arquivos, é uma área profundamente relacionada com a salvaguarda do património e o apoio à administração pública enquanto organização. A área do livro é uma área de apoio à criação, divulgação dos autores portugueses, da literatura e de desenvolvimento. Portanto, é claramente uma área que está mais vocacionada, diríamos, muito próxima das artes, daquilo que é o incentivo à criação. No caso das bibliotecas, a Direção-Geral não tem uma biblioteca, não tem tutela sobre uma biblioteca. Gere
uma rede nacional de bibliotecas, ou seja, um programa que permitiu em Portugal o investimento de cerca de 250 milhões de euros na construção de bibliotecas municipais, mas elas são tuteladas e são pertença das autarquias locais. O que a Direção-Geral, no caso das bibliotecas, tem uma missão muito mais próxima daquilo que é a missão da Biblioteca Nacional, ou seja, de normalização, de organização das boas práticas do ponto de vista das bibliotecas e, portanto, não é exatamente a mesma função. Eu diria que a decisão de Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas é mais de uma decisão de rótulo do que propriamente de análise concreta relativamente a esta matéria. Muitas vezes se confunde bibliotecas e arquivos e já agora museus, mas eu ainda aqui há dias dizia que se nós queremos continuar a ter chá e torradas, provavelmente teríamos um IPPC, um Instituto Português do Património Cultural. Mas se queremos efetivamente olhar para aquilo que é essencial do ponto de vista da preservação do património cultural, nós temos que ter áreas especializadas a trabalhar profissionalmente sobre estas matérias. E aí faz sentido uma Direção-Geral dos Arquivos, faz sentido uma Direção-Geral na área das bibliotecas. A Biblioteca Nacional pode ter a designação de Biblioteca Nacional, pode ter outra designação, mesmo a Direção-Geral de Arquivos pode ter outras designações, nomeadamente o associar à Torre do Tombo e associar a Torre do Tombo enquanto Arquivo Nacional a esta matéria. Eu, pessoalmente, prefiro uma de Direção-Geral de Arquivos e, portanto, diríamos que há uma função e aqui esta forma como está organizado acaba por ter influência negativa para todos os setores, ou seja, não é uma influência positiva. Daí, por exemplo, que quando se fala na imposição ou quando se fala da chamada de atenção relativamente aos vários instrumentos normativos, como isto está mais ou menos delimitado com as bibliotecas e está mais ou menos delimitado com a área do livro, não tem uma intervenção muito clara relativamente àquilo que é a intervenção na área da administração pública e transversal à própria administração pública, daí que a salvaguarda do património e dos arquivos do ponto de vista do património devia ser claramente transversal à administração pública. A Rita há pouquinho fazia referência a este trabalho que está a ser realizado há vários anos de estudo da macroestrutura funcional e dos 3 níveis em que elas se desenvolvem. É um trabalho que tem vindo a ser feito com as secretarias-gerais dos vários ministérios e que tem essencialmente uma questão importante, é a avaliação, a seleção e a eliminação dos documentos. Nós, por exemplo, só para vos dar dois dados, o Arquivo Nacional da Torre do Tombo tem 100 km de documentos. Nós conhecemos, produzidos na administração, sediadas em Lisboa, 1.200 km de documentos. Nós sabemos que a administração pública produz duplicados, triplicados, quadruplicados, etc. E não podemos ter um prazo para uma determinada série documental na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e da mesma na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, o mesmo tipo de documentos com prazos diferentes. É esse o trabalho que se está a desenvolver. Agora pegava... há vários... a Rita Almeida de Carvalho, em vários momentos do livro, fala de desafios enormes, de tarefas, não usa o termo ciclópico, e agora pegando nos quilómetros de arquivo e de documentos que o Silvestre Lacerda falava,
e deste desadequar também da estrutura, do que há muito por fazer, apesar da Rita ter sublinhado várias vezes que há muitas coisas que já foram sendo conquistadas. Vem a pergunta que aparece mais ou menos no final do livro, através de uma citação do Silvestre Lacerda, que falta a DG LAD força política para se impor. Estou aqui a citar de cor, é mais ou menos isto. Os governos recentes, independentemente da sua cor política, porque já percebemos pela introdução que não há muitas variantes em relação à esquerda e à direita, não gostam de arquivos. Os arquivos não é algo que interessa muito as tutelas dos sucessivos governos, porque há sempre esta acumular de coisas que são precisas de fazer e passar à frente para uma fase em que não estejamos sempre a falar das mesmas coisas. Sei, é isso, falta vontade política. Falta de cultura, não é mais de vontade política, falta de sensibilidade para o assunto. E o que me dá a ideia é que nós estamos numa época em que o que é importante é fazer. E, portanto, as pessoas, quando tomam certas responsabilidades a seu cargo, como seja gerir um ministério, ou uma direção-geral, uma direção de serviço, ou o que for, estão preocupadas em mostrar o seu trabalho. E eu acho que o trabalho de arquivos, tirando a parte de agilização dos processos dentro da própria administração pública, que é importantíssima, mas que nem sempre é tida em consideração, a parte de guardar, de selecionar, eu penso que as pessoas não têm a percepção de que com isso estão, ao ignorarem a necessidade de fazer escolhas racionais, de preferência, com isso estão a comprometer aquilo que são as fontes para a construção de uma memória futura do que quer que seja. E acho que é falta de sensibilidade. Não vai, eu espero, até porque a Direção-Geral do Livros, das Bibliotecas e dos Arquivos tem feito um bom trabalho nesse assunto, e por aquilo que sei, até pelo testemunho do Silvestre, a atual tutela tem vindo a ser sensível a este problema, mas estas questões têm muito mais a ver com as pessoas, como eu digo no livro, do que propriamente com as questões partidárias, as inclinações ideológicas. Pronto. E eu não sei se as coisas estão muito diferentes, vendo bem as coisas, não sei. O que é que falta? Não sei. Há política, há instrumentos, suborçamentação, a Rita também fala. Silvestre, o que é que... Acho que há a necessidade de uma visão clara sobre o que é que se pretende. Eu aqui há dias, esta história da inexistência do Ministério da Cultura é que não existe. E isto pode parecer uma questão... Não tem a Secretaria-Geral e não tem autonomia. Portanto, ou seja... Não tinha percebido. E toda essa forma de olhar para esta macroestrutura acaba por ser mais difícil do ponto de vista de diálogo interpares. Portanto, nós conhecemos a administração do ponto de vista do funcionamento, isto só para falar da administração pública, do ponto de vista das suas tutelas e daquilo que é a preservação também da forma como as tutelas vão olhando para estas matérias, e há sempre uma questão que é colocada do ponto de vista estratégico, que é: este não é o nosso negócio. Arquivos não é o nosso negócio. O nosso negócio é a agricultura. O nosso negócio é a saúde. O nosso negócio é a administração das Forças Armadas. Ou seja, não há ainda uma percepção de que os arquivos são parte integrante do core business de todas as organizações. Isto é
absolutamente fundamental, porque quando tomamos decisões, temos que tomar decisões devidamente informadas. E tomar decisões devidamente informadas dá um pouquinho de trabalho, porque é preciso ler e é preciso chegar aos documentos e é preciso ter técnicos e termos áreas de trabalho claro nos diferentes ministérios. O que é que nós assistimos? Assistimos no âmbito do PREMAC, ou seja, no plano de redução da administração pública, é isto que significou o PREMAC, ou seja, é um plano de redução da administração pública, o esvaziar das áreas de trabalho de arquivo junto dos vários organismos da administração. O que é que era necessário? O que é que foi necessário mostrar? Quantos organismos foram extintos no âmbito daquilo que foi a resposta à Troika relativamente a esta matéria. E a resposta foi, foram extintos, nós tínhamos 2.430, isto não é um número claro, foram extintos 200, independentemente de saber o que é que cada um fazia, e nomeadamente na área dos arquivos. E isto é que, provavelmente, a falta de profissionais, a falta de conhecimento e de capacidade de absorção por via da cultura da organização, por via daquilo que é essencial, olhar para o arquivo, não como cultura, ou seja, quando não há mais nada a fazer, então tem que se chamar a cultura, ou então quando nós achamos que temos que fazer uma exposição porque nos vem alguém visitar e temos que mostrar umas coisas bonitas, e aí vamos aos arquivos ou vamos às bibliotecas e mostramos umas coisas bonitas, porque também existem, mas no cotidiano, esta cultura da eficiência da organização e do contributo que os arquivos podem dar para a eficácia e para a eficiência das organizações ainda está, eu diria, muito longe daquilo que são o estruturante do pensamento das direções. Essa tem sido a sua luta, não é? Desde o princípio que eu ouço dizer que não me chamem para salvar os arquivos, têm que ser os próprios organismos desde dentro a organizarem-se. Faltam isto. Se as secretarias-gerais, se os organismos não fazem esse trabalho, se há os instrumentos, se há uma política, faltam instrumentos coercivos à DG para intervir. A Rita Almeida Carvalho faz essas perguntas, em determinada altura faz essa pergunta no livro. Sim. Eu acho que se avançou relativamente a uma questão que é das auditorias, a possibilidade das auditorias, e nós temos neste momento um corpo reduzido, sem dúvida, de capacidade de realização de auditorias com a indicação daquilo que são indicações obrigatórias e daquelas que são facultativas do ponto de vista das boas práticas. E é esse o trabalho essencial de uma auditoria, é contribuir para a melhoria da própria organização. Neste momento, o que se está a desenvolver são trabalhos de sequência e de acompanhamento relativamente a isso. Mas queria-vos chamar a atenção que na administração pública portuguesa, desde o PRACE, portanto, que é o Plano de Reestruturação da Administração Central do Estado, isto parece um acrónimo, portanto, ou seja, de 2007, que foi quando começa todo este movimento de alteração profunda relativamente à administração pública central. O que é que nós assistimos? Assistimos a que os serviços e esta reestruturação acaba por ter pouca eficácia. Ou seja, nós temos alguns instrumentos, começamos a ter possibilidades de aplicar coimas. Mas ao organismo e não às pessoas que prevaricam relativamente a essa matéria. Porque isto não é
Vale a ver, mas aqui pode chegar aos 200 mil euros. Portanto, mas há aqui uma questão essencial. Reparem, e isto quando se fala de não há uma inspeção das atividades culturais. Portanto, não é a Direção-Geral que aplica este trabalho, há uma inspeção das atividades culturais. E é esta articulação que ainda falta alinhar e trabalhar mais, porque nós conhecemos o trabalho da inspeção está muito vocacionado para outras áreas que não estas. E, portanto, esta capacidade para intervir coercivamente é sempre uma atividade que não é fácil do ponto de vista da intervenção na própria administração. Por exemplo, dou-vos um exemplo muito concreto. Nós tentamos, numa discussão mais ou menos recente, que um instrumento que é o CIADAP, portanto, que é o Sistema de Avaliação na Administração Pública, em que os arquivos fizessem parte daquilo que é a avaliação do quadro de responsabilidade das organizações. Ora, tivemos praticamente toda a administração pública contra a cultura na discussão em Conselho de Ministros. Agora, se calhar, ia fazer uma última pergunta, antes de depois passar as perguntas aí para a plateia. Pegando em duas coisas, num livro e num artigo que a Rita Almeida de Carvalho escreveu para o Jornal Público recentemente, um bocadinho na sequência do futuro do arquivo da Fundação Mário Soares, em que se falava dos arquivos privados e sobre o futuro de alguns arquivos privados. Uma das coisas que eu aprendi no livro é que que a lei de bases do património também se aplica aos arquivos, coisa que eu não sabia, e que é possível tornar alguns arquivos privados patrimónios nacional. A primeira pergunta que eu fazia era quantos é que já tiveram essa classificação, designação, e, na opinião da Rita, quais são os arquivos mais urgentes privados a serem protegidos, para além do António Ferro, o arquivo do António Ferro, que é citado aqui num dos primeiros capítulos do livro? Bom, a mim parece-me que a Fundação... A outra é mais para cá. Não. Sim. Pronto. Então, se calhar é melhor apagar isto. Está a luz, está. Então, os que eu acho que são as duas situações que eu acho mais delicadas, como digo no livro, é o caso da Fundação Mário Soares e o caso do arquivo do Pacheco Pereira. O caso da Fundação Mário Soares, a mim, roça um bocado o absurdo. Eu ainda hoje estava a pensar nisso, porque o que a Fundação Mário Soares atualmente se propõe fazer é devolver todos os arquivos que têm à sua guarda aos proprietários, porque os proprietários desses arquivos colocaram à responsabilidade da Fundação Mário Soares o tratamento e a divulgação desse material, mas a propriedade ficou com as pessoas que fizeram estas entregas e, portanto, aquilo que a atual administração da Fundação Mário Soares se propõe fazer é voltar a entregar esses arquivos aos proprietários. Há aqui uma questão que me parece completamente absurda e eu não consigo perceber a racionalidade desta decisão, que é: esses arquivos já estão tratados, portanto, não representam... esta devolução tem por a razão que invocam é a necessidade de reduzir custos. Mas isso não era o contrato também, não era? Vale a ver. Eu acho que aqui nós temos que ter muito clara uma ideia central. Estamos a falar de propriedade privada. E é bom que se perceba também a este nível os contratos que foram estabelecidos e as condições em que as coisas foram entregues à Fundação, neste caso concreto, portanto, da Fundação Soares. E mais de 90%, quando existe contrato, porque depois há
uma indicação importante que é nós percebermos, desculpem a expressão, é se existem papéis, se existem documentos de arquivo. E aqui os documentos de arquivo são essenciais. São essenciais para nós percebermos qual é o estatuto jurídico e se estamos ou não a respeitar também a vontade de quem, primeiro da propriedade e de quem fez aquele tipo de contrato com a própria, neste caso concreto da Fundação, que é uma questão também contratualizada, obviamente. A questão não é essa. Para mim é o que está, qual é que é a razão que está por trás desta decisão? É uma diminuição de custos. Mas estamos a falar de que custos? Os arquivos, muitos deles, outros não estarão, mas eu estou-me a lembrar, por exemplo, de um que até foi entregue. Eu trabalhei na Fundação Mário Soares por vários anos e por isso é uma questão que me é relativamente próxima. Há um arquivo de uma pessoa do Partido Comunista que foi entregue e que foi todo digitalizado e colocado, escrito e colocado à consulta pública. Portanto, ele já não representa a manutenção desse arquivo, já não representa um custo muito significativo para além da questão de assegurar a manutenção como é que se diz isto em arquivez? A preservação digital. Pronto. Para além disso, não vejo assim que não exige ninguém para fazer descrições, não exige espaço físico. Portanto, pronto. Tirando as questões de informática, que não são de sumenos, mas que não me parece que sejam essas que motivam esta decisão da Fundação Mário Soares, não consigo perceber. Eu não consigo perceber. Uma coisa é, se por acaso não for respeitado aquilo que está contratualizado, com certeza, mas não é isso que tem vindo a público. Que é, se nós não temos a capacidade para assegurar aquilo que foi contratualizado, então devolvemos. Eu não vi isto escrito em parte nenhuma. Não quer dizer que não seja o que se está a passar, mas quer dizer, o que vem para a imprensa não é isto. Porque isso aí, obviamente, eu teria de concordar. Eu acho que a Câmara de Lisboa aqui é um assunto sobre o qual eu tenho refletido bastante e, tanto quanto eu sei, há um dos edifícios isto é uma opinião pessoal, que vale o que vale, mas um dos edifícios da Fundação Mário Soares é da Câmara de Lisboa. A Câmara de Lisboa está, pelo que se vê, relativamente próspera e tem aquele organismo que é o EGEAC, também tem um nome estranho, EGEAC, que tem recursos, aparentemente. Portanto, entre as várias soluções possíveis, eu penso que faria muito mais sentido ser a EGEAC a tomar conta do arquivo, se fosse possível. Quer dizer, arranjar aqui uma solução qualquer. É preciso negociar, é preciso propor, é preciso discutir, é preciso que estes assuntos venham a público, que sejam expostos na imprensa, porque há soluções. Eu não estou a dizer que seja esta, pode haver outras, mas quer dizer, eu vejo luz ao fundo do túnel. Eu não acho que tenha que ser o Silvestre a abrir as portas da sua casa para se tornar um arquivo da oposição. Não me parece que seja essa a vocação da Torre do Tombo. Pronto, mas se for essa a solução, terei que me conformar, mas enquanto puder, olha, vou falando. Voltando aqui pelas minhas convicções. Silvestre Serra, quantos arquivos dentro da Lei de Bases de Património, tinha-me dito há pouco que... desculpem, não conseguir. Quantos arquivos privados já foram classificados pela Lei de Bases de Património? Olha ver, a Lei de Bases do Património tem, neste caso concreto, duas vertentes claras. Uma, que a Lei 107, que classifica os arquivos privados que estão nos arquivos públicos e que são automaticamente classificados. E, por exemplo, basta ver um conjunto muito significativo de arquivos que existem nos arquivos do Estado, quer na Torre do Tombo, quer nos arquivos distritais, quer no Centro Português de Fotografia.
Especificamente, fora desse âmbito, há um arquivo que foi um arquivo que não é um arquivo, é um conjunto documental que foi classificado, que é aquele que se encontra em Santo Combadão, portanto, ou seja, do sobrinho do Dr. Salazar, que está classificado e está identificado o conjunto de, assim como o arquivo Marcelo Caetano, mas que neste momento também foi feito, portanto, por contrato, foi estabelecida a sua doação ao Arquivo Nacional da Torre do Tombo. E está aquilo que é o arquivo do professor Marcelo Caetano. Nós não temos qualquer cidadão, e agora esta é uma outra questão, qualquer cidadão pode propor à Direção-Geral a abertura de um processo de classificação. Devemos dizer que já recebemos também propostas relativamente a casas senhoriais. Quer dizer, às vezes fala-se muito nos arquivos, na quantidade de arquivos, na dimensão dos arquivos. Todos nós temos um arquivo muito grande, todos nós temos o maior arquivo. Mas convinha que pensássemos 2 minutos ou 30 segundos, às vezes, quando dizemos estas coisas, que temos todos o maior. Se calhar não é bem assim. Portanto, Portugal é um país que tem uma tradição significativa também de outro tipo de arquivos que não os contemporâneos. Portanto, eu percebo que a Rita me faça referência, certo, claramente, é logo na primeira página. Pronto, mas quem tem que estar, do ponto de vista da gestão do património, tem que pensar no arco mais global. E já agora, Rita, isto é quase uma provocação, aqui, relativamente ao arquivo António Ferro, nós podemos lá chegar de caminhoneta. As coisas não têm que estar todas no mesmo sítio. Nós não temos que ter... O Silvestre já foi lá consultar a documentação. Na Câmara Municipal e da forma... É que eu já fui lá muitas vezes. Esse é um outro problema. Tenho aqui uma amiga italiana que também certo, é que esta é uma outra questão, que é: as coisas não têm que estar todas em Lisboa. Têm que estar bem conservadas. Claro. Esse é que é, muitas vezes, alguma forma, e portanto por isso é que eu dizia que também há aqui muita emoção na forma da escrita do livro, e este acho que é um exemplo claro relativamente a estas maneiras, que é, ok, eu percebo que, temos 30 milhões de imagens disponíveis na web, mas falta-nos uma, que é aquele documento que eu gostava que estivesse. É normal. Quer dizer, são as coisas em termos mais gerais, da maneira como às vezes nós percepcionamos esta diferenciação em termos de gestão global do património e aquele que é a nossa forma e a nossa maneira fantástica de reagir relativamente a esta matéria. Mas, do ponto de vista da classificação, eu acho que era, se calhar, importante nós pensarmos, olharmos, se calhar dar mais atenção a este mecanismo, que é um mecanismo que depois um dos problemas que tem é a sua regulamentação. Ok, classificamos o arquivo e isso permite o quê? E aqui há uma indicação de caráter geral, que é: impedimos a saída da documentação para o exterior. E esse é uma das formas de classificação. Devo dizer, eu acho que também não estou a cometer nenhuma inconfidência, que o próximo arquivo não é o arquivo que vai ser classificado, é uma série documental que vai ser classificada, que são as atas do Conselho de Loulé. Ou seja, que é um conjunto são as mais antigas atas existentes em Portugal, desde o século XIV até ao século XVI, e que estão na Câmara Municipal de Loulé. Portanto, quem tomou a iniciativa? A própria Câmara Municipal de Loulé. Mas reparem, estamos a falar... Isto é públicos. Privados. Exatamente. Privados. Nós vimos as classificações da Direção-Geral do Património a saírem
Certo. com uma celeridade e é um ritmo mais ou menos das pessoas normal. É normal ter um prédio classificado ou ver parte do património privado. Não há, eu acho que relativamente aos arquivos, não temos essa tradição, não está suficientemente, diria, não há uma cultura relativamente a esta matéria que nos possa dizer. Devo-vos dizer que também que, relativamente a autores vivos, e a Rita faz referência ao caso Cisa Vieira, neste caso concreto, nós temos indicações expressas na lei que dizem que não é possível classificar se o autor, neste caso o autor, não estiver de acordo. Portanto, isto... Silvestre, mas eu falei disso no livro, não porque não porque penso que a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e da Biblioteca, perfeito, não tenha cumprido o seu papel, porque eu sei a sua função, porque eu sei, até porque nós conversámos sobre isso várias vezes, na altura e agora, mais recentemente, e eu sei que fez aquilo que estava ao seu alcance. O que eu acho é que as pessoas não estão informadas e há maneira de exercer pressão sobre as pessoas que vai para além daquilo que são os chamados soft powers, não é? A imprensa é fundamental, nós podemos ir todos para a imprensa escrever, se calhar eu teria podido escrever sobre o assunto, não me lembrei, ou não pude, já não sei. Pensei várias vezes no assunto, mas há outras formas de exercer pressão, porque eu não acredito que o CISA tenha a percepção do disparate do ponto de vista daquilo que é a sua produção enquanto arquiteta, desta coisa da dispersão, se depois as coisas não funcionam, quer dizer, como é que a pessoa tem uma visão global daquilo que ele fez, parte em Serralves, parte na Gulbenkian, e depois se a Gulbenkian, se os fundos do petróleo acabarem, se a Gulbenkian ficar sem dinheiro, quer dizer, tudo isto é uma coisa que eu acho muito pouco refletida. E o que eu referi isso no livro, no sentido de chamar a atenção das pessoas que nós temos que nos habituar a discutir os assuntos em profundidade. Pronto. Eu acho que no caso do Albarcida até foi bastante discutido. Até chegaram a sair várias... Foi noticiado, mas não foi posto em causa. Foi, Rita. Foi bastante. Ele próprio, na sua... Pronto, é evidente que não vos vou estar aqui a contar pormenores da conversa com o Álvaro Cisa Vieira, que tive a oportunidade de ter com ele relativamente a esta matéria e que ultrapassa bastante algumas destas coisas, mas há um outro aspecto também muito importante, que, eu percebo juntar as coisas, mas uma parte da obra do Álvaro Cisa Vieira, feita em Portugal, está em Portugal e vai continuar a estar em Portugal, que é a obra dele e cuja documentação está nas câmaras municipais, nos territórios ou nas organizações aos quais ele teve que pedir autorização para a realização disto. Claro. E às vezes nós precisamos de ter bem esta percepção do território e destas formas de que nós temos para conseguir agregar, daí a importância dos agregadores de informação. Sim, eu também defendo os agregadores de informação. O que eu acho é que não tem que haver uma miríade de agregadores mas aí é uma outra coisa, que é como é que se alavanca a forma para depois ela poder ser agregada. Vamos passar para os senhores que nos estão a ouvir, cheios de paciência. Se alguém quiser fazer perguntas aos... Faz favor. Boa tarde. Eu, antes de mais, queria cumprimentar a autora, com quem já tive o gosto de colaborar no tratamento do arquivo do Ultramar, já há alguns anos. E, como sabe, sou interessado nisto. É claro que, para falar sobre os arquivos, temos na sala alguém que, na realidade, é um dos profissionais de referência e, portanto, ele, melhor do que ninguém, falará. Não é o primeiro arquivista diretor da Torre do Tombo. Não. É o Pereira da Costa. Exatamente. É o Dr. José Pereira da Costa, que foi... E mesmo antes, dos mais recentes, até, curiosamente, até que
a Torre do Tombo passou a ter boas instalações. Foi ele que lançou a primeira pedra? Não, foi ele que preparou todo o programa, mas quando a Torre do Tombo passou a se vislumbrar que iria passar a ter boas instalações, ele foi afastado. Foi. E, portanto, acho que é justo... Não, isto é um facto. Não é... E já agora, porque o Arquivo do Ultramar foi orientado por uma figura, por José Matoso, devemos dizer que a ele se deve a criação de uma coisa que foi destruída, que é o Instituto Português de Arquivos, e por isso é que hoje chegamos a estas patetices políticas da DG Lab e outras coisas como tal, que, muito bem explicado pelo Silvestre Lacerda, não deveriam existir. Mas eu gostava apenas, e não me leva a mal, li com atenção o seu trabalho, e pela importância que tem esta coleção e todo o trabalho, estes pequenos livrinhos simpáticos que a Fundação publica e que chega ao grande público, e também um pouco por respeito pela verdade histórica, eu gostava de lhe deixar algumas preocupações, Rita. É que quando fala das questões da tecnologia e digitalização, comete muitas imprecisões e até omissões, até ao nível do software livre. Olha, eu ia pedir que fizessem perguntas. Ok. Está bem? Estamos aqui para um debate. É assim. E o que é que tem a ver depois com os arquivos, o software de gestão documental? É que depois, então, ao nível do software de gestão documental, há ali que repensar conceitos. E já agora, aproveitando também a Rita Salema, a Isabel Salema, deixar às duas, se calhar, uma proposta de campanha. É que a Rita, no final, fala do RGPD. E nós estamos a esquecer, e o Silvestre referiu um seminário, onde eu fiz também uma comunicação sobre o tema, é que se nós não pressionarmos os órgãos políticos, particularmente a Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, se calhar não vai haver arquivos contemporâneos com dados pessoais nos próximos anos. Eu lhe pedir a pergunta, se não passava ok. o que passava... E, portanto, basicamente, a questão é perguntar-lhe. Os arquivos, ok, têm estes problemas, mas a tecnologia era importante que fosse vista e há muito trabalho já feito e que era útil. Gostava de ouvir a sua opinião mais detalhada, porque me parece que há muita coisa a correr nos arquivos e que era bom no seu livro, numa futura versão, ser adicionado. Bom, a minha resposta às suas palavras é a seguinte: eu não sou informática, nem quero ser. Só me interesso pelo assunto na medida em que serve as minhas profissões e, portanto, deixo essas questões mais técnicas consigo, porque é o seu métier, não é o meu. Eu falei das minhas impressões sobre os problemas. Eu conheço alguns softwares com os quais tenho trabalhado, mas depois tenho um informático que me dá alguma ajuda. Eu agradeço o seu reparo. Para a próxima, envio a esse informático as páginas que dizem respeito às questões mais tecnológicas, que de facto não são a minha área, para evitar que eu diga disparates. Mas eu acho que a tecnologia aqui é absolutamente determinante, até não só porque facilita o acesso, como também coloca desafios enormes aos arquivos atualmente, na medida em que o suporte informático é muito mais volátil do que o papel ou outro tipo de suporte e, portanto, exige cuidados e atenções redobrados. Pronto, e ficava por aqui. Não, eu, relativamente a esta matéria, mais até pegando um pouco nesta reflexão que a Rita fez, relativamente à preservação digital, é importante nós termos que o presente é digital. Eu o futuro não sei o que é, mas o presente é digital. E isto significa que o investimento necessário para exatamente ter capacidade de responder à obsolescência tecnológica, para capacidade para responder a toda esta volatilidade é significativo. E, portanto, eu normalmente, às vezes, quase que utilizo que, da nossa experiência enquanto gestão dos arquivos, nos podemos dizer desde 2005 até 2017,
esta experiência em concreto, estamos a falar que não é mais barato, esta é uma ideia que às vezes está feita, não é mais barato o armazenamento em digital comparado com o papel. E este é um dado que para nós é claramente dito. Basta pensar, o programa Apollo da NASA tem investido 300 milhões de dólares para preservação digital. Acho que vale a pena. O que eu dizer é que temos que ter em consideração estas necessidades de investimento. Não é passarmos a imprimir todos os mails, passarmos a imprimir não é disso que eu estou a falar. Estou a falar é que temos que ter consciência clara relativamente à necessidade de investimento e de investimento continuado nos arquivos, porque um dos aspectos essenciais, para além da preservação, é o acesso continuado aos documentos e o acesso continuado aos arquivos, independentemente das migrações, independentemente das tecnologias de preservação digital, que eu não vou aqui dizer mais. Acho que dava mais uma pergunta à plateia e depois encerrava, que já estamos perto, quase, de ultrapassar em 20 minutos a hora do encerramento. Eu talvez tenha duas, não sei se é uma pergunta e uma observação, mas são duas. Eu não gostava muito de intervir, porque eu vou declarar no conflito de interesses. Fui 20 anos técnico dos arquivos e dos últimos 10 ou qualquer coisa mais do que isso da Torre do Tombo. E este é o meu excelentíssimo ex-diretor. Mas há aqui um pormenor, é um bocadinho um pormenor, mas provavelmente tem incidência a um nível mais global, que é em termos de filosofia das coisas. Relativamente ao arquivo Mário Soares, com o qual eu também tenho um conflito de interesse, porque também trabalhei lá. Silvestre, tu disseste que, pronto, aqui é privado. E, portanto, estamos um bocado de mãos atadas. Não é de mãos atadas. É privado e nós temos é que ter consciência que é privado. Pronto. Não é mais do que isso, Zé Marias. Meia pergunta respondida, porque eu só lembro, como tu sabes, se calhar melhor que eu, que o Estado, ou seja, nós todos investimos umas centenas muito largas de milhares de euros no arquivo da Fundação Mário Soares. E, portanto, não sei se é daqueles contratos que o Estado, infelizmente, faz muitas vezes, que é oferece tudo e fica sem contrapartidas. Estamos fartos de assistir a questões escandalosas dessas, não é? Mas seja como for, pode ser uma coisa contratual, é que não há nada a fazer, a janeira está feita. Mas pode ser classificado. Pode. Mas vá lá ver. O arquivo, a Fundação Soares, mas aí eu acho que nós precisamos de pensar um pouquinho mais do que estes aspectos mais emocionais relativamente a esta matéria. Temos que olhar com atenção em que condições é que as coisas estão e de que forma é que podemos atuar. Aquilo que eu, enquanto responsável do arquivo da Direção-Geral do Livro, dos arquivos e das bibliotecas, disse é que nós estávamos disponíveis para conversar com a Fundação Soares sobre o futuro dos arquivos. E continuamos com esta situação para analisar em concreto de que é que estamos a falar. Porque às vezes, muito rapidamente, lá está, caminhamos por coisas que depois são um beco sem saída. É um bom caminho, acho eu. Pronto, é só uma questão de visão, porque essas relações, não é só os arquivos, as relações entre o privado e o público, com os hospitais, com o ADSE, Bom, adiante. Exatamente. Eu gostaria também, já agora, se me permitem, de felicitar a Rita, porque com muitas dúvidas e críticas que eu fiz particularmente dentro das instituições, mas depois me coibi de fazer cá fora, a Rita, eu devia para me defender dizer, tirando umas coisas que eu não concordo, não é verdade. Achei o texto da Rita absolutamente excepcional, com a sua
o seu empenhamento sempre sensitivo, digamos, que é muito simpático. Como diria o livro Silvestre Nacional. Dá prazer em Isso é uma ler, coisa que é ontológica. mas sempre muito racional. Sempre muito racional. E todas as críticas que você faz aos sistemas de lab, aos sistemas informáticos, etc., são críticas que eu, dentro das instituições, também fui fazendo. E agora vou fazer aqui uma pergunta a mais difícil de todas, já agora para acabar, que é, e aproveitando as críticas que vêm expressas muito claramente no livro da Rita, gostaria de saber, uma coisa que nunca te perguntei, porque é que o Calmo foi substituído pelo Digitar? Essa eu posso dizer aqui, aliás, é uma imprecisão que a Rita tem aqui relativamente a essa matéria, que é... Não percebi a pergunta. Porque é que o digitar... ok, é quase arquivez. É possível traduzir? Ou seja, nós tínhamos um sistema de descrição e de disponibilização da informação, que era o Calm, portanto, que se chamava o software Calm, um sistema, era mais do que um software, portanto, era mais um sistema que permitia fazer a descrição e que tinha sido utilizado, sobretudo, nos meios anglo-saxónicos, sobretudo, não só, mas sobretudo, e o Digitar, que foi um outro software desenvolvido em Portugal, nomeadamente no Arquivo Distrital do Porto, que a Rita aqui faz referência já agora, para dizer que eu nunca fui responsável pelo Arquivo Distrital do Porto. Mas então, porquê é que não leu o manuscrito quando eu lhe entreguei? Oh, Rita, de acordo. Certo. Mas isto, ok, isso a gente depois pode acertar. Não, é que relativamente a esta matéria... Eu sei que estes são certo. Rita, ok. Assim como, por exemplo, relativamente ao Digitar, o parecer que foi solicitado foi ao professor Dr. Gabriel David, que é professor catedrático da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e não à Universidade do Minho. Quem desenvolveu o Digitar foi, em princípio, no Porto e depois no Ninho de Empresas da Universidade do Minho. Porquê é que foi feito? Foi feita uma análise relativamente pelo professor Gabriel David, que é especialista na área exatamente de base de dados. Aliás, a tese de doutoramento dele foi pioneira nas bases de dados de orientação a objetos, coisa que em Portugal ainda não se falava, e que nos produziu um relatório relativamente à utilização do Calm em comparação com o Digitarc, aconselhando claramente a utilização do Digitarc. Mas é da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Numa próxima edição. E neste momento o Digitar também está a ser... Neste momento, o Digitar que está a ser usado, e estamos a pensar numa outra coisa, mas isso tem a ver com uma questão que é uma alteração profunda dos sistemas de descrição documental, nomeadamente em termos do Conselho Internacional de Arquivos. Ou seja, da possibilidade de alteração daquilo que é a forma tradicional de descrição em arquivos, que é a forma de descrição multinível, para um outro tipo de descrição mais orientada para os sistemas de informação. E, portanto, isso pode vir a trazer alterações do ponto de vista da concepção teórica relativamente a esta matéria. Mas é aquilo que está, neste momento, a ser analisado, a ser ponderado, a acompanhar os estándares internacionais que nós vamos tentando fazer. Nomeadamente com o uso de tecnologia, que já agora, e passando a publicidade, foi utilizada numa tese de mestrado sobre o arquivo do Instituto da Vinha e do Vinho, que utiliza uma das formas, que são os grafos, que de alguma maneira permitem fazer a identificação não das organizações, mas do conteúdo informativo dos documentos. Com a deixa do vinho,
de aproximar muito a hora de jantar. Se calhar encerrava a sessão. Agradeço Muito obrigado. à Rita e ao Silvestre e à Fundação Francisco Manuel dos Santos. Obrigada a António Araújo e Susana Norton. Está encerrada. Rita.